Os irmãos então podem ficar de pé, aqueles que podem, claro, em reverência à palavra, à mensagem do Senhor. E novamente, para que fique registrado, a mensagem de João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar. Jesus anda sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Somente isso. Senhor, exposta está a tua palavra, a tua mensagem, e nesta manhã lhe pedimos sabedoria, e que o Senhor esteja, meu Pai, conosco, nos orientando, nos guiando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim agradecemos em mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem à vontade, pode se assentar. Um texto relativamente curto, mas de grande profundidade, e os irmãos vão compreender o quão profundo é esse texto quando a gente fala no sentido de esperança. O que Jesus andar sobre o mar, o que tem a ver com esperança? Prossigo, continuo. O contexto para que a gente possa entender, vamos chegar até aqui. Este é o quinto milagre que o livro de João descreve. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vem descrevendo, sim, evangelhos, mas este é o quinto que João descreve. Inclusive, no mesmo capítulo, do capítulo 6, vem descrito o milagre da multiplicação, que Jesus, com aquela multidão, os irmãos têm recordação, ele faz aquela multiplicação de alimentos, 7 pães cevados e 2 peixinhos. Então, com apenas isso, Cristo alimentou toda aquela multidão que estava ali buscando conhecimento, de estar um pouco próximo ali de Cristo. E a Bíblia ainda nos diz que, com tudo isso, 7 pães, 2 peixinhos, ainda sobraram 12 cestos. Então, Cristo realmente fez o milagre da multiplicação. E o que eu acho interessante é que nas pesquisas fica claro, peixinhos. Não é 7 pães, 2, não, é peixinhos mesmo. Então, mostra que o peixe era pequeno. É algo ali que eu acho que fortalece ainda mais a questão do milagre. Era pouca coisa. E Deus multiplicou para aquela multidão e ainda sobrou comida. Então, esse detalhe. Então, o título do texto, a introdução, nós também falaremos de outro milagre. E a conclusão deste milagre, da multiplicação da comida, dos peixes, vem no final do versículo de João 16, do João 6,14, que diz assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, quando Jesus realiza esse milagre da multiplicação, João vem com essa conclusão: este é o profeta que deveria vir ao mundo. E o que eu quero que os irmãos entendam com isso? Que o milagre, meus irmãos, ele tem um fim, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Como nossas vidas, tem que ter um propósito e tem que ter um porquê. Então, o milagre, ele também só tem um sentido, que é glorificar a Deus. Então, neste caso do milagre da multiplicação, ele ratifica que Cristo é o Messias, que realmente este é o profeta, este era Jesus. Então, este milagre apontou diretamente para Cristo, quem ele é. Então, esse é o zelo que a gente tem que ter ao estudar o texto, a entender essa questão de milagres. Por que todo mundo faz milagre? Não é assim. O milagre também, ele existe? Claro que ele existe, mas tem um sentido. Nada da vida é por acaso. A gente precisa glorificar o nome de Deus. É o fim que o milagre se propõe. Ratificar o nome de Deus, glorificar a Deus, elevar o nome de Deus. Então, também tem esse sentido. E outro aspecto desse milagre da multiplicação
É o zelo, o carinho de Cristo com o seu povo, não deixou ninguém passar fome, não deixou ninguém voltar para casa de barriga vazia, né? O zelo, o carinho, o cuidado, o amor de Cristo ali pelo seu povo. Então, o livro de João, ele é o único dentro dos 4 evangelhos que contém afirmação precisa sobre o propósito do autor, ou seja, João descreve o porquê que ele escreve o livro. Então, em João 20, de 30 a 31, lerei aos irmãos, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, imagina aquilo que os profetas ali, aqueles que estavam próximos, viram Cristo fazendo que não estão nas escrituras. A gente já fica, de certa forma, maravilhado com o que lemos. Imagina eles que viram muito mais do que está escrito. Então, continuando, verso 31. Estes, porém, ou seja, estes milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que legal, João descrevendo o porquê que ele escreve os milagres, porquê que ele fala de tudo que Cristo tem feito de maneira sobrenatural, para que crendo tenhais vida em seu nome, e que Jesus é o Cristo. Então, volto àquilo que falamos anteriormente, o milagre, ele tem um propósito, ele tem um fim. Não é simplesmente, eu vou orar aqui e vou curar todo mundo. Irmãos, não é isso. O milagre glorifica a Deus, ele exalta o nome de Deus. Amém? A gente tem que ter esse entendimento. Então, o texto de João fornece razões para a fé salvadora, para nós que somos os seus leitores, e, consequentemente, assegurá-los de que receberia o dom divino da vida eterna. E também isso, não é só curar. Deus mostra quem Ele é e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, me sigam. Eu mostrei para vocês que eu sou Cristo, que eu sou Deus. Olha o que eu fiz, agora sigam-me. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então o povo que estava ali com eles, aquela multidão, ficou maravilhado, ficaram convictos de que o Senhor é quem dizia ser. E que no verso 15, antes da gente entrar no texto, deixa claro que o povo queria tornar a Jesus rei, declarar o rei naquele momento, o rei dos judeus. Porém, Cristo Jesus sabia que não era a hora, não era o momento certo disso. Então ele se retira sozinho, né? ele retira-se, só deixa ali os seus profetas e vai para o monte. E aí fica ali no monte e o texto continua e vem o verso 16, que é da onde fizemos a leitura, e agora sim vamos entrar no estudo desta manhã. Amém? Deu para entender essa breve introdução, que Cristo foi ali, né, uma multidão, fez um milagre, multiplicou, o povo viu que ele era Jesus, viu que ele era o Messias, entendeu essa questão de milagre. João explica o porquê que o milagre existe, porquê que Cristo fez tudo aquilo, confirmou quem ele era, ele cuidou do seu povo, e vamos declarar o rei. Não, ele se isola, não é o momento agora, e adentraremos ao texto. Então, no verso 16 que lemos, diz: ao descambar o dia, os seus discípulos descem para o mar. Um verso simples, mas descambar é o mesmo que cair. Busquei esse significado para que fique mais claro o texto. Ou seja, acabou o dia, no final do dia, e neste momento os discípulos vão para o mar. Eles vão descendo ali, realmente já praticamente anoitecendo, vão para o mar. Então adentram a um barco em direção a Cafarnaum. Aqui fica claro que os discípulos eles iriam fazer uma viagem. O texto deixa isso bem claro. Fica do outro lado do mar. Eles estavam em Tiberíades, percurso total ali que ele realizaria pelo mar da Galileia. Claro, historicamente a gente entende isso. Não tinha estradas, não tinha veículos, não tinha transporte público, não tinha ônibus, não tinha carros. Então, o mais fácil ali era realmente andar pelo mar. Tinha os discípulos que eram exímios pescadores. Então, a maneira mais fácil de se locomover realmente seria pelo mar. Então, o mar da Galileia, eles pegam ali aquele barco e deslocam ali e vão em direção a Cafarnaum. No verso 17 continua: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então,
tranquilo, a gente já sabe que é à noite, que eles estão indo para o mar, estão fazendo uma viagem e Jesus não estava com eles. Haviam pessoas, aquela grande multidão, e em algum momento, o texto não mostra quando isso aconteceu, Jesus despediu aquela multidão, né? Alimentou, agora vocês podem ir, e conseguiu ele desvencilhar daquela grande multidão e orientou os discípulos a viajarem sem ele. Então, deixamos todo mundo aqui, vocês podem ir embora, eu vou para o monte e vocês façam uma viagem, depois eu encontro vocês. Então, no Evangelho de Marcos, que conta a mesma história, isso fica um pouco mais claro, que Marcos 6:25 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, Marcos já nos orienta de uma maneira mais ampla ali. Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos e vou para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus os impeliu a ir embora. Assim os discípulos começaram a navegar e Jesus os encontraria em outro porto, que seria em Betsaida, um porto próximo onde Jesus ali estava. Eu tive a curiosidade de olhar no mapa. Então realmente fica o Mar da Galileia e os pontos ficam ali espalhados ao redor ali do Mar da Galileia. Então seria uma distância relativamente considerável. Eu não consegui traçar essa questão de quilômetros. Eu tentei ver ali distâncias e tal, mas como ficou algo duvidoso, eu não trouxe aos irmãos. Mas realmente era uma distância relativamente longa que eles teriam que percorrer. Então todo aquele Mar da Galileia ali, no mínimo 3 pontos: Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades. Eles teriam que passar nesses pontos e nesse ponto encontrar Jesus. Então eles foram embora e ficou escuro. E claro, Jesus não estava ali, o livro já deixa isso claro. Mas outro detalhe que o livro de Marcos nos fala, Marcos 6,48 diz: e vendo-os, ou seja, Jesus, os vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Então Jesus estava vendo, pelo livro de Marcos, a dificuldade que eles estavam passando. Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia o que estava acontecendo. Verso 18 de João: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Então, por esse relato, a gente pode perceber a angústia, aquela dificuldade, era grande aquilo que eles estavam passando. Então, pensa você está dentro de um mar, em uma dificuldade e à noite. Essa situação ali que os profetas se encontravam. Então, o livro de Marcos também diz, no seu capítulo 6, verso 48, que por volta da 4ª vigília da noite, ele já é mais técnico também, ou seja, madrugada adentro. Então ele já deixa claro que além de ser à noite, era de madrugada, ou seja, eles já tinham deslocado uma boa distância. Os romanos, eles dividiam a noite em 4 períodos. A 4ª vigília eram as 3 últimas horas que terminavam ao amanhecer. Então, em nosso horário, ou atualmente falando, seria por volta de 3 a 6 horas da manhã. Então, esse daí era mais ou menos o horário que os profetas ali estavam viajando, entre 3 a 6 horas da manhã. Era algo realmente já madrugada dentro. Então, verso 19: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. E essa medida de 25 a 30 estádios, ela gira em torno de 5 a 6 quilômetros, ou seja, 5 a 6 quilômetros adentro do mar. Portanto, no meio do lago, como defendem alguns estudiosos, eles estavam realmente longe ali da costa, totalmente ilhados ali, só tinha aquele barco como segurança a eles. Então, novamente o cenário, de noite, um vento rígido, no meio do mar, com certeza os discípulos ali assustados, achando que iriam perecer, achando que iriam morrer, e neste cenário todo, de total desordem ali, desespero daqueles homens, surge Jesus. Naquele momento mesmo que era necessário que agisse, que fizesse algo, senão eles poderiam perecer. Aparece Jesus. Novamente, no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 49, diz: eles, porém, vendo, ou seja, os discípulos, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Agora vocês imaginem a cena.
aquele bando de homens que andavam com Cristo, gritaram assustados achando que era um fantasma, depois de ver todos os milagres e maravilhas que Cristo tinha feito. Então Mateus também nos diz que os discípulos assustaram pensando que era um fantasma. Mateus 14:26 diz: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Então é algo, hoje lemos de maneira até cômica. Não, acharam que era um fantasma? Claro que seria Jesus, mas para eles não eram. Eles ali naquele desespero, naquele afã de morte, opa, é um fantasma? E se assustaram, mas não, era Cristo. Então realmente era aquele pavor. E no verso 19, eles ficaram de temor. E outro sentido também, irmãos, que eu busquei nesse verso, que eu achei bem interessante, que é um sentido bem poético dessa questão de Cristo andar ali sobre o mar, que diz que esse andado sobre o mar, ele simbolizava a partida dos israelitas do Egito, e quando o caminho do Senhor foi através do mar, a vereda pelas grandes águas, ainda que essas pegadas não ficassem visíveis, como foi no deserto. Então simbolizava toda essa dificuldade que o povo passou. Tem esse entendimento também mais poético que alguns estudiosos levam, né, que tentam ensinar, tentam mostrar. Cristo andando sobre as águas é a dificuldade do povo, mas o povo venceu, assim como Cristo venceu. E no verso 20, mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Depois daquele cenário de terror, daquele desespero dos profetas ali, pensando que era um fantasma, que era algo sobrenatural, que realmente era, mas por Cristo, não algo de qualquer outra divindade. Então Jesus vem e fala: calma, sou eu, não temas. Sou eu, Cristo, que estou com vocês, que ando com vocês. Então, novamente, Jesus cuidando dos seus, amoroso, resolveu aquela situação, dizendo: sou eu, não tema, não se assustem. E esse termo, né, eu sou eu, põe em evidência o caráter divino de Jesus. Sou eu, vocês me conhecem, sabem quem eu sou, olha o tanto de milagre que eu fiz. Acabei de fazer um milagre de multiplicação de pães, de comida, e agora este milagre eu faço só para vocês. Sou eu, ninguém está vendo, só tem os discípulos ali observando o Cristo andando sobre as águas. Sou eu, calma. No Antigo Testamento, em Êxodo 3,14, fica claro isso. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Quando ele alcança ali Moisés, disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que Moisés pergunta ali: Deus, mas o que eu vou dizer ao povo? Quem que eu vou falar que me disse isso para que eles creiam? E Deus simplesmente vem e fala: eu sou, me enviou a vós outros. Pronto, só isso. Então o verso 20, a gente entende isso, esse nome santo de Deus. Eu sou, essa característica santa de Deus. Eu sou, estou aqui, calma, sou eu, estou com vocês, não tenham medo, não temam. E o último verso diz: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então no livro de Marcos, deixa claro que Jesus tranquilizou o mar. Marcos 6,51 diz: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Então Marcos já diz que o próprio Cristo ali cessou o vento, cessou toda aquela dificuldade e adentrou o barco. E também tem alguns estudiosos, irmãos, que defendem que este verso 21 seria um outro milagre. Sendo isso ou não, quando Jesus entra no barco, já não havia mais dificuldade. Então Cristo veio ali, tranquilizou o mar, um outro milagre. Não, Cristo veio, adentrou o barco e fez com que ele chegasse do outro lado, outro milagre. Sendo isso ou não, conforme alguns estudiosos, o que importa é que Cristo apareceu e salvou seus discípulos. Amém? Que Cristo foi lá e resolveu aquela situação. Na Bíblia Deb, no verso 21, eu gostei muito da tradução dela, diz: eles quiseram recolhê-lo ao barco, mas imediatamente o barco aportou no lugar para onde ia. Ou seja, Cristo tranquilizou tudo, entrou no barco e eles chegaram onde tinham que chegar. Isso fica claro, o texto ele deixa claro. E aí finalizamos a história. Então, e muitas vezes a gente não percebe a grandiosidade, a profundidade que é esse texto. Então ele é curto, mas ele traz grandes ensinos, grandes situações.
Então vamos para as conclusões, que é algo que pela primeira vez eu fiz algumas conclusões maiores do que o texto, mas para que os irmãos entendam a profundidade desse texto, que diz: o Senhor Jesus, ele intervém ali nas situações que ele, o próprio Cristo, ele acha melhor. O nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Se dependesse dos discípulos, com certeza, ao menor sinal de perigo, de dificuldade, de desconforto, se eles pudessem chamar o nome de Jesus e Jesus aparecer, eles já teriam chamado e teriam feito. E como lemos, Jesus estava vendo. Marcos deixa claro, Jesus estava os vendo, sabia da dificuldade que eles estavam passando, sabendo de tudo aquilo. E em nenhum momento Cristo abandonou os seus discípulos. Mas não era a hora de intervir. Não era no momento, quando com certeza os discípulos queriam, para não passar por nenhuma dificuldade. Então, quando eles estavam desesperados naquele momento ali, agora nós vamos realmente perecer, vamos falecer, Jesus aparece demonstrando o seu poder, o seu cuidado, o seu amor no momento oportuno. Isso a gente tem que entender. Cristo salvou os seus discípulos, salvou ali aqueles que estavam com ele, mas no momento oportuno, no momento que Cristo achou que era a melhor hora. E a gente tem que entender isso, a gente tem que compreender esse detalhe desse milagre. Não foi Jesus já entrou com eles e foi uma viagem tranquila. Vão na frente, depois eu encontro vocês. Cristo já sabia o que aconteceria. Então ele permitiu tudo aquilo e no momento certo, no momento que teria que agir, Cristo vem com a sua proteção, livra eles da morte e chega ao seu destino. Então, tempo do Senhor, o momento do Senhor, aquilo que Ele quer fazer no tempo dele, difícil, mas é a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Segundo ponto, meus irmãos, é que precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Vivemos em uma dependência, mas não é algo milagroso, não é um gênio ali que eu esfrego e ele aparece quando eu quero. É a soberania dele, não a nossa. Ele não vem para apenas realizar desejos, ele controla tudo e todas as coisas, e no momento certo e no tempo certo ele vai agir, ele vai fazer. O nome de Jesus é capaz de vencer os poderes do mal, situação simbolizada por essa tempestade, algo ruim, algo mal que acontece. E a gente traz isso para os dias atuais, para a minha vida, para a sua vida, aquela tempestade, aquele mar, aquela situação que a gente está ali lutando ali, já tem bastante tempo, mas no tempo certo, conforme a vontade do Senhor, Ele vem e acalma aquela tempestade. E a gente, nesse meio tempo, vem aprendendo, vem trabalhando, vem tentando ali desenvolver confiança no Senhor. É no tempo de Deus, e a gente precisa aprender isso. Outro ponto, terceiro ponto, Deus nos permite passar por angústias. Fica claro isso no texto. Sofrimentos, Deus sabe da tua dificuldade, sabe dos nossos problemas, tudo aquilo que nos incomoda, mas Ele também sabe a melhor hora para intervir no sofrimento, na dificuldade, nos fazendo entender ainda mais quem é o Senhor e como somos dependentes dEle. Então Deus sabe, Deus está vendo, Deus ali está participando de tudo o que está acontecendo. E o que me traz muito à mente é a questão sempre da oração do Pai Nosso. Quando a gente ora o Pai Nosso, muitas vezes até em grupos, isso é bastante comum onde eu trabalho, a gente se reúne ali e faz o Pai Nosso, ora ali ao Pai Nosso, e o momento que a gente fala, seja feita a tua vontade, a gente precisa entender tudo isso, todo este milagre, toda essa situação que os profetas passaram. Se eu viro para Deus e falo, Pai, seja feita a tua vontade, irmãos, não é a minha vontade, não é no meu tempo, não é do meu jeito. Eu vou passar por aflições, eu vou passar por dificuldades, mas no tempo de Deus, conforme a sua vontade, Cristo irá intervir. A gente precisa ter esse tipo de maturidade, a gente precisa ter esse tipo de entendimento, principalmente a confiança. Não está legal, Deus, está difícil, eu tenho orado constantemente ao Senhor, porque realmente a minha vida está uma situação aqui que eu não estou conseguindo suportar, mas no tempo certo a gente vai entender, conforme seja feito a vontade do Senhor.
gente precisa entender isso. Quarto ponto, no tempo certo, ele, Cristo, virá andando sobre as águas. Deus fez este milagre que sem as multidões verem aquilo, somente os profetas viram. Ele revelou ainda mais que ele era Deus para os seus discípulos, aqueles que estavam próximos ali a ele, mostrando quem ele era e que ele não os abandonaria. Confiança no Senhor dos Exércitos. Então, o milagre, como falamos acima, da multiplicação, todos viram, mas esse milagre foram apenas os profetas, mostrando a fidelidade do Senhor, mostrando a santidade do Senhor, mostrando que realmente ele era Deus. Não que ele precisasse, que ele já tinha feito várias outras coisas, mas aquele especificamente, vou fazer só para vocês verem que eu sou Cristo, que eu sou Deus, que eu acolho, que eu acudo, sempre que for preciso, sempre que for necessário, que eu não vou abandonar vocês. Mas é muito difícil a gente entender isso, a gente compreender o tempo de Deus, o tempo de Cristo, o tempo ali realmente certo. Olha, eu vou deixar a minha mensagem, a minha palavra com vocês, espalhem a mensagem do Evangelho. O que acontece? Não, eu vou ficar aqui, tá quentinho, tá confortável aqui. Vem a perseguição, o Evangelho se espalha. Temos estudado isso. Então, Cristo sabe como fazer as coisas, Cristo tem aí o seu modo, a sua forma, o seu tempo de fazer. Eu digo isso também, até pela minha experiência com a Jo aqui, com a minha esposa. Por nós, já teríamos filho há muito tempo atrás, mas não. Veio ao Senhor, aprove ao Senhor, que agora nós tivemos essa alegria. E foi muito engraçado, e ela conta isso para todo mundo. Quando ela veio com a notícia de que seríamos pais, eu olhei no relógio, dia 29 de junho. Eu falei, aprove ao Senhor que neste dia eu recebesse essa notícia. Queria muito antes, meu Deus, mas não sei porquê. Mas no dia 29 de junho, aprove ao Senhor ter essa bênção em nossas vidas. Tempo do Senhor, tempo de Deus. Amém. Agradecemos aquela efusividade toda, aquela alegria de uma ótima notícia. E amém. Veio agora porque o Senhor quis agora. Nos dobramos a Ele. Nós agradecemos a Ele. E continuaremos em frente. Amém? Então, outra observação, irmãos. Jesus desafia um monte de leis da física, mostrando a sua divindade, o seu poder, quem ele era, ratificando aos discípulos que ele era o Todo-Poderoso, que criou tudo, portanto domina todas as coisas. Não é? Água, se a gente for entrar na água, a gente afunda. Física pura. Cristo vem lá e desafia tudo. Eu criei tudo, eu fiz tudo, então isso aqui não vai funcionar para mim, eu vou andar sobre as águas. Resumindo, foi isso. Mateus 14:33 fala: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E novamente a gente volta àquilo que falamos, o milagre ele tem um porquê, ele tem um sentido, ele não simplesmente existe por existir. Então Mateus deixa claro o sentido do milagre, verdadeiramente és o filho de Deus. Se ainda havia alguma dúvida em algum daqueles profetas, em algum daqueles discípulos, profetas não, daqueles discípulos, ficou claro que agora verdadeiramente eram os filhos de Deus. Tu és o filho de Deus, porque quem anda sobre as águas, quem caminha a 5, 6 quilômetros adentro do mar, andando livremente sobre as águas, somente o filho de Deus, somente. Então verdadeiramente és o filho de Deus. Outra observação, por isso não tenhais medo, confiança no Senhor. É muito difícil, dependendo de nós não passaríamos dificuldades. Claro, a gente não quer desconforto, a gente quer apenas conforto. Porém aquele, ou seja, Jesus, Deus, que tem o poder sobre todas as coisas, sabe do que precisamos para desenvolver a nossa confiança e temor a Ele. Com maturidade, irmãos, a gente tem que entender que toda dificuldade que a gente passa, tem um motivo, tem um porquê. O certo é, Deus, estou passando por isso, me ajuda. O que eu preciso aprender com essa dificuldade para que eu possa avançar? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso que estamos passando? Essa situação ruim que eu estou vivenciando, me ajuda, me ensina, esteja comigo, eu quero aprender e seguir em frente. Esta é a oração do crente, de confiança, de dedicação, de realmente entregar ali a vida ao Senhor nas dificuldades, na situação, não só quando está tudo bem, mas também nas dificuldades. E outra observação, o ponto central é a adoração, confiança no Senhor. Este texto nos traz esperança, nos traz cuidado com o Senhor. Devemos nos exercitar na fé, confiança, mesmo no meio de temores, medos,
vendo tantas coisas ruins, para onde o mundo caminha, e parece que o Senhor está demorando em mostrar a sua força, né, a sua grandeza, a sua soberania. A gente vê tanta tragédia, tanta coisa acontecendo, tanta coisa distorcida, principalmente nas crianças, querem mexer muito com as crianças. A gente, meu Deus, já deu. O Senhor não vai voltar não, o Senhor não vai levar a tua igreja, o Senhor não vai resgatar o teu povo. Olha como o mundo já está caminhando, meu Pai. Olha o que está acontecendo. Não, irmãos, não tem nada demorando, não tem nada deixando de acontecer. É a soberania de Deus, ela controla tudo e todas as coisas. A gente precisa confiar no Senhor. E quando essas dificuldades, essas situações nos envolvem, fica mais difícil ainda confiar em Deus. Quando é no próximo, tranquilo. Mas quando é na gente, a gente tem essa mesma maturidade, da mesma palavra que a gente fala para o irmão, tenha fé, tenha esperança, ore a Deus, confie no Senhor que tudo vai dar certo. Essa palavra que a gente fala para o irmão, a gente também aplica em nós. A gente também tem a maturidade de, eu vou confiar no Senhor, eu vou temer o Senhor, independente de tudo e qualquer coisa. A minha vida, a minha fé está embasada na palavra de Deus. A gente também tem essa maturidade quando vem separação, divórcios, dificuldade com filhos, no trabalho, todas essas coisas que me cercam do dia a dia, tudo isso, tudo espiritual. A gente sabe dessas coisas que tem que ter a mente voltada a Cristo em toda e qualquer situação. E por fim, meus irmãos, quero trazer o último detalhe, que Deus possa acalmar os nossos corações, que Deus possa trazer paz aos nossos corações em todos os momentos de bonança ou da dificuldade, que todos os dias nós possamos glorificar o nome santo do Senhor, que a gente tenha esse conhecimento, a gente tenha essa maturidade, assim como Cristo fez aos seus discípulos ali, aos seus que estavam com Ele, cuidado, carinho, atenção, e que nós possamos ter esse mesmo entendimento de saber que Cristo vai nos ajudar, que Cristo está conosco em todos os momentos e em todas as situações, e que Ele não nos abandona, assim como Ele não abandonou os seus, Ele também não vai nos abandonar, e que tudo acontece, que tudo ocorre conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Amém. E que nada vai deixar de acontecer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele desafia as leis da física, Ele criou tudo e Ele faz do jeito que Ele quiser, e o texto deixa isso bastante claro. Amém? Temos essa fé, essa perseverança, essa força, essa confiança em Deus, e que possamos viver sempre nossas vidas pautadas no Senhor. Graças a Deus. Amém? Era isso, meus irmãos, que eu tinha que trazer essa manhã, uma mensagem de graça, de esperança, conforme pedidos, e que o Senhor possa nos dar essa maturidade, essa sabedoria. Amém? Senhor, agradecemos porque exposta foi a Tua mensagem, exposta foi a Tua palavra, e assim nós lhe damos graças, meu Pai, porque o Senhor é Deus e nada, absolutamente nada vai mudar isso. A Tua palavra, a Tua verdade, ela é única, e que a nossa fé e a nossa esperança seja no Senhor, naquilo, meu Pai, bíblico. Assim agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Amém.